que logo mais nós temos audiência pública da LOA. Funcionários da casa, agradecer a presença do Renato, da Laura, da Magda e do Wellington. Declaro aberta a 40ª reunião ordinária de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, hoje, dia 6 de dezembro de 2021, às 10 horas, no plenário Walter Zambuja, número 424. Procedemos à aprovação da ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, do segundo período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 26 de novembro do corrente ano. Coloque em votação a referida ata pelas ordens das bancadas. Professora Magda Afonso com a palavra. Aprovado, presidente. Obrigado. Vereador Renato Rodrigues. Aprovado, senhor presidente. Obrigado. Ayrton Rodrigues. Aprova a ata, presidente. Laura Rato. Aprova a ata, presidente. Eu também aprovo a ata aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Procedemos à aprovação da ata da 39ª reunião ordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas do segundo período de 2021, reunião ordinária da comissão realizada no dia 29 de novembro do corrente ano. Coloque em votação a referida ata em ordem das bancadas. Professora Magda Afonso. Aprova a ata, presidente. Renato Rodrigues. Aprova a ata, presidente. Ayrton Rodrigues. Aprova a ata, presidente. Laura Rato. Aprova a ata. Eu também aprovo a ata aprovada por unanimidade por todos os vereadores presentes. Passamos a deliberar sobre o expediente do dia, projeto de lei que está em andamento nesta comissão. Projeto de decreto legislativo número 002/2021, de autoria da vereadora Laura Rato Finkler, que institui o certificado municipal às mulheres, destaque do ano e dá outras providências. Passo a palavra à relatora do projeto, professora Magda Afonso. Passarei a ler o parecer, presidente. Projeto de Decreto Legislativo 2/2021 deu entrada nesta Casa Legislativa em 5 de novembro do corrente ano. De autoria da vereadora Laura Rato Finkler, passou por análise do órgão de assessoria IGAN e também assessoria jurídica da Casa, estando sob minha relatoria nesta comissão, que passo a análise técnica. Preliminarmente, deve ser destacado que o município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local. Quanto à concessão de homenagens e prêmios, observa-se que a matéria é de competência privativa da Câmara. Entretanto, sua instituição deve fixar os parâmetros para a concessão da honraria e concessão por decreto legislativo. Em relação ao apontamento por parte do IGAN, no que diz respeito à obrigação criada à comissão permanente, há um entendimento diverso daquele que realmente está no projeto de decreto. Pois quando se refere à comissão especial, da qual a vereadora participará para a escolha das homenageadas, não se trata da mesma comissão especial que prevê o regimento, e sim a simples comissão que elegerá as mulheres premiadas desta forma, não havendo necessidade de alterações no texto da proposição. Já no que diz respeito à inclusão de membros da executiva na comissão que escolherá as homenageadas, de fato não há que criar esta obrigatoriedade. Neste ponto se faz necessário que no inciso que elenca o membro do executivo coloque como facultativa a sua participação e, caso não haja interesse, se substitua por um membro da entidade da sociedade civil. Desta forma, não criará obrigação, porém se dará oportunidade do executivo municipal participar da escolha das homenageadas e, caso não faça, será substituído por convidada membro da entidade municipal. Assim, fica sugerido uma emenda modificativa da letra C do artigo 4º, como segue abaixo o texto. Emenda modificativa da letra C do artigo 4º. Uma representante do Executivo Municipal ou, na sua ausência, uma representante da entidade civil municipal. Conclusão. Considerando que mais da metade da população pinheirense são mulheres e o importante papel que elas representam como mãe, o ser que dá luz e vida a outros seres, e que grande parte delas são as mantenedoras do sustento de suas famílias, na sociedade, nos diferentes setores de trabalho e economia, nada mais justo e louvável que sejam reconhecidas e homenageadas, mesmo que por representatividade em sua área de atuação. Desta forma, na condição de relatora desta matéria na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, considerando os estudos realizados, opina-se pela viabilidade do projeto do Decreto Legislativo número 2/2021, com emenda modificativa e encaminho para a deliberação da mesa diretora. É o veto, presidente. Sala das Comissões,
6 de dezembro de 2021. Relatora Magda Afonso. Vereador, então, projeto apto com emendas. Com emenda. Então, relatório em votação com emendas, propriamente com a palavra a professora Magda Afonso. Aprovo o relatório, presidente. Renato Rodrigues. Aprovo o relatório, presidente. Com emendas, né? Com emendas. Ayrton Rodrigues. Aprovo o relatório com emendas, presidente. Vereadora Laura Rato. Aprovo o parecer com as emendas, presidente. Eu também aprovo o parecer da vereadora com as emendas. Projeto de lei número 44, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de plantão e do regime de sobreaviso para atendimento a situações de emergência no âmbito do município de Pedro Machado, suas autarquias e fundações, e dá outras providências. Passo a palavra à relatora, a professora Magda Afonso, com a palavra. O projeto de lei 44 deu entrada nesta Casa Legislativa no dia 19 de outubro de 2021. De autoria do Poder Executivo Municipal, passou por análise do órgão de assessoria IGAN, além da assessoria jurídica da Casa. Estando sob minha relatoria, também na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, passo a análise técnica. Embora esta comissão tenha o objetivo de apontar impedimentos do ponto de vista orçamentário, é necessário referenciar que a correta tramitação do projeto 44/2021 estava atrelada à adequação das questões apontadas pelo órgão de assessoria IGAN e também assessoria jurídica desta Casa Legislativa, principalmente em decorrência da vigência da Lei Complementar 173/2020. Assim, foi apurada a possibilidade de adequação da proposição em tela através de uma emenda supressiva do parágrafo 1º do artigo 6º, com a consequente renumeração parágrafo 2º para parágrafo único, e a devolução do projeto de lei ao Executivo para que analisasse a possibilidade da entrada em vigor apenas no início de 2022. Desta forma, o Executivo Municipal enviou, através do ofício 153/2021 e 159/2021, 2 documentos com mensagens retificadoras, adequando as pendências apontadas anteriormente em outros detalhes, tornando assim o projeto 44 apto para a consonância do relatório desta vereadora. Conclusão: na condição de relatora desta comissão, considerando os estudos realizados e pela não observância de óbices do ponto de vista orçamentário, opina-se pela viabilidade e encaminho meu voto favorável à tramitação do projeto 44/2021 e o despacho de deliberação da mesa diretora. É o voto, presidente. Obrigado, vereador. Então, com a palavra, coloque em votação o parecer para as ordens das bancadas, com a palavra a professora Magda Afonso. Aprovo o relatório, presidente. Renato Rodrigues. Aprovo o relatório, presidente. Ayrton Rodrigues. Aprovo o relatório, presidente. Laura Rato. Aprovo, presidente. Eu também aprovo. O parecer foi aprovado por unanimidade, por 5 votos favoráveis, por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 49 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que revoga o artigo 76 da Lei Municipal, número 2273/2002, regime jurídico dos servidores municipais de Pedro Machado, a qual está comigo, eu vou passar a ler o relatório. Parecer número 47 de 2021, autor Poder Executivo, relator Cássio Câmara Garcia. Emenda do projeto que revoga o artigo 76 da Lei Municipal do regime jurídico dos servidores municipais de Pedro Machado. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pedro Machado, em 2 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 49/2021, que revoga o artigo 76 da Lei Municipal número 2273/2022, o regimento jurídico dos servidores de Pedro Machado. Ato contínuo foi encaminhado para parecer ao Instituto da Assessoria, ao jurídico desta Casa, bem como as comissões permanentes, Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Contas Públicas. No que interessa a competência de ignição, tendo em vista tratar-se de iniciativa do chefe do Poder Executivo, compreende sua adequação nos termos da Lei Orgânica Municipais, incisos 6 e 11 do artigo 58, que o projeto tem como objetivo revogar o artigo 76 do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, dado pela Lei 2273/2002, que traz a seguinte redação: se o deslocamento do servidor constituir
exigência permanente do cargo, não fará jus às diárias, tendo sido regulamentada pela Lei 3.807/2008, que tem todo servidor municipal ocupante de cargo efetivo, função gratificada de cargo, em comissão ou agente público, terá assegurado o direito de indenização por despesas decorrentes de alimentação e hospedagem quando em deslocamentos a serviço da administração pública. Então, nós estamos revogando esse artigo 76, que estava em conflito, porque dizia que não teria direito a diárias, principalmente, Ayrton, naqueles motoristas ali do Conselho, que não tinham, por causa desse famigerado artigo 76, se deslocavam e não tinham direito a diária. Então, essa lei está revogando, nós estamos excluindo esse artigo 76 e fazendo com que todos os servidores que executarem os seus serviços fora da comarca tenham direito à diária por estar executando um serviço para a administração pública. Diante do exposto, a assessoria jurídica desta Casa conclui pela viabilidade do projeto de lei número 49 e, na condição de relator nesta comissão, encaminho meu voto favorável ao projeto número 49 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, e o despacho para a liberação da mesa diretora. É o voto, sala das comissões, 6 de dezembro de 2021. Então, parecer para a votação dos senhores apto. Vereadora, com a palavra, a vereadora Magda Afonso. Aprovo o parecer, presidente. Obrigado. Renato Rodrigues. Aprovo o parecer, presidente. Ayrton Rodrigues. Aprovo o parecer, presidente. Laura Rato. Aprovo o parecer, presidente. Eu também aprovo, então parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 50 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pedro Machado para o exercício financeiro de 2022, se constituindo na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Passa a palavra para o vereador Renato Rodrigues. Matéria do PL 50, de 12 de novembro de 2021. Relatoria. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado, em 12 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 0050/2021, que estima a receita fixa e despesa do município de Pinheiro Machado para exercício financeiro de 2022. O ato foi encaminhado para o parecer Instituto e Assessoria IGAN ao jurídico desta Casa, bem como a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vieram as orientações técnicas do Instituto de Assessoria. Conclusão: diante dos impostos e como relator desta comissão, me associo à assessoria jurídica desta Casa, empenhando pela viabilidade do projeto de lei número 50. É o parecer, presidente. Obrigado. Passo a palavra, então, para a votação. Professora Magda Afonso. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado. Renato Rodrigues. Aprovo o relatório, presidente. Ayrton Rodrigues. Aprovo o relatório, presidente. Laura Rato. Aprovo o relatório, presidente. Eu também aprovo, então, o relatório aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 54 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o repasse de recursos financeiros do Sindicato Rural de Pedro Machado, a título de patrocínio para a realização da Feovelha, Feira e Festa Estadual da Ovelha e da outras providências. Passa a palavra a vereadora Magda Afonso. O projeto de lei 54/2021 deu entrada nesta Casa do dia 19 de novembro de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, passou por análise do órgão de assessoria IGAN, além da assessoria jurídica da Casa. Estando sob minha relatoria nesta comissão, passo a análise técnica. O texto projetado tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a efetuar o patrocínio na importância de R$17 mil ao Sindicato Municipal de Pinheiro Machado para a realização da 38ª Feovelha, que será realizada nos dias 27 a 29 de janeiro de 2022. Assim, é importante sinalizar que a necessidade de contrato e prestação de contas é corretamente sinalizada no artigo 4º do projeto de lei. E no que toca ao procedimento licitatório prévio, esta é necessário para a concessão do patrocínio por qualquer ente da administração pública, visto não se tratar de contratação de serviço.
Conclusão. Na condição de relatora nesta comissão, considerando os estudos realizados, atendendo os requisitos quanto à competência legislativa do município, estando adequadas às exigências orçamentárias e em virtude da relevante importância da fio-ovelha, principalmente para o setor do agronegócio, difundindo a tradição da ovinocultura e movimentando diversos setores da economia local, o que fará com que este aporte retorne na forma de impostos gerados com a comercialização de animais e geração de empregos temporários e renda, opina-se pela viabilidade e encaminho meu voto favorável à tramitação do projeto 54/2021 e o despacho para deliberação da mesa diretora. É o voto, presidente, Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2021. Obrigado. Relatora. Obrigado, professora. Coloco então em votação o parecer por ordem das bancadas, professora Magda Afonso. Aprova o relatório, presidente. Renato Rodrigues. Aprova o relatório, presidente. Ayrton Rodrigues. Aprova o relatório, presidente. Laura Rato. Aprovo o parecer, presidente. Eu também aprovo, parecer aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 55 de 2021, autoria do Poder Executivo, que autoriza o pagamento parcelado de dívida para com o Fundo de Aposentadoria e Pensão ao Servidor, FAPES, oriunda da diferença na base de cálculo da contribuição patronal para o RPPS. Passo a palavra para o vereador Ayrton Rodrigues. Projeto de lei número 55, de 19 de novembro de 2021, autoriza o pagamento parcelado de dívida para com o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, FAPES, oriundo da diferença na base de cálculo da contribuição patronal para o RPPS. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pedro Machado, em 19 de novembro de 2021, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 055 de 2021, que autoriza o pagamento parcelado de dívida para com o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, FAPES, oriunda da diferença na base de cálculo na contribuição patronal para o RPPS. Ato contínuo foi encaminhado para o parecer do Instituto de Assessoria IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como às comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Veio a orientação técnica do Instituto de Assessoria em anexo cadastrada sob o número 29.880/2021, onde conclui pela viabilidade do projeto de lei. O parcelamento de débitos previdenciários posteriores a março de 2017 deverão respeitar as determinações impostas pelo artigo 5º da Portaria MPS-GM número 402 de 2008, atualizado pela Portaria MPS-GM número 333 de 2017. Fato que, pela análise realizada, foi observado pelo Executivo na proposição. O parcelamento precisa estar tecnicamente amparado pelo cálculo atuarial, pois há movimentação nas projeções futuras e ao deferimento de parcelas. Em relação às determinações impostas pela Lei Complementar número 101 de 2000, salienta-se que o parcelamento em questão não será, em tese, considerado como operação de crédito, pois não gera nova obrigação, sendo somente uma mutação contábil, reclassificação da dívida. Também, de acordo com a justificativa do projeto de lei, como é de conhecimento desta ilustre Casa, ao longo dos anos, o regime próprio de previdência social do município incorreu em uma situação de déficit financeiro, se tornando um peso para os cofres públicos e drenando um capital imenso dos recursos livres do município, devido à incapacidade de sustentar-se com recursos próprios, sendo necessária a realização de aportes mensais para a cobertura deste déficit financeiro, e assim garantir o cumprimento das obrigações do FAPES para com o pagamento de seus beneficiários. O último parcelamento de dívida com FAPES, autorizado pela Lei Municipal número 4080 de 2013, foi completamente quitado em regime de antecipação de suas parcelas ainda no ano de 2017, a partir do qual já se iniciou a realização de aportes pelo município. Daquele ano até o presente momento, o total dispendido com aportes foi de R$ 28.595.742,99, sendo que a média mensal dos últimos 12 meses, isto é, de novembro de 2020 até outubro de 2021, atinge o valor de R$ 685.904,18. Contudo, em auditorias realizadas pelos órgãos de fiscalização competentes, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, TCRS, ou pelo Serviço de Auditoria Externa da própria Secretaria de Previdência, houve apontamentos de que existiria dívida a ser levantada. A dívida de que se trata o presente projeto diz respeito à diferença na base de cálculo para o repasse das contribuições patronais do município, desde outubro de 1999 até a competência de outubro de 2021, a última que está fechada no presente momento. A diferença foi apontada como irregular pelo Tribunal de Contas ao longo do parecer MPC número 15.234/2018, que conclui a
inspeção especial de que trata o processo número 5005-0218/2, especialmente no item 1.2.7, cuja cópia é remetida em anexo ao presente. A inspeção especial aponta que a legislação municipal estabeleceu bases de cálculos distintas, ao prever que a contribuição dos servidores deva incidir sobre a sua remuneração e a patronal sobre o total da folha de pagamento, em ambos os casos referindo-se aos ativos, inativos e pensionistas. Como a correta base de cálculo, nos termos da legislação, não era aplicada pelo município, o relatório aponta ainda que o recolhimento das contribuições patronais tem sido feito adotando-se a mesma base de cálculo daquela dos servidores, situação da qual decorriam recolhimentos a menor. Essa situação foi apontada novamente durante a realização de auditoria direta da Secretaria de Previdência, e é o que busca resgatar, mediante o projeto de lei, sobre a forma de parcelamento de dívida, tendo por base o encontro de contas realizado para esta finalidade. Ao final do encontro de contas, tendo sido realizado pela mesma empresa que venceu a licitação, para fornecer assessoria e consultoria atuarial e elaborar as avaliações atuariais 2020 e 2021, a dívida levantada atingiu o valor de R$ 33.842.524,45, cujo parcelamento busca-se autorizar mediante projeto de lei, dentro do que hoje viabiliza a legislação federal aplicável, acarretando uma despesa mensal fixa de R$ 169.212,62. Para se chegar ao valor da parcela mensal, após consolidar-se o valor bruto da dívida, as parcelas em cada competência receberam a devida correção monetária e sofreram incidência de juros remuneratórios, chegando-se ao valor atualizado do débito. A soma das competências, dentro das datas limites, antes e depois de março de 2017, produziu o valor total da dívida, o qual foi dividido em 200 parcelas mensais consecutivas. Para o levantamento do valor devido, é importante denotar que os valores pagos das leis de parcelamento anteriores, especificamente as leis municipais número 2098 de 2001 e 2298 de 2002, assim como a lei municipal número 4080 de 2013, lei esta que consolida os parcelamentos dos anos de 2003 até 2011, foram deduzidos da dívida total devido a tais parcelamentos já terem sido quitados pela municipalidade sobre a rúbrica de dívida relativa a contribuições patronais do RPPS, representando uma dedução total de R$ 11.534.854,83, sem considerar os juros de correção monetária. Também é mais que relevante mencionar que os valores pagos desde dezembro de 2017 até competência outubro de 2021, a título de aportes financeiros, foram considerados para abatimento do débito total, posto que, em verdade, somente houve necessidade de aporte devido a não ter sido confessada a dívida existente à época, traduzido-se em um abatimento de R$ 28.595.742,99, sem considerar os juros e correção monetária. Destarte, foi levantada uma dívida até a competência março de 2017, inclusive de R$ 57.765.621,02, sendo que a dívida após abril de 2017, inclusive, totalizou um valor negativo de R$ 23.923.096,57, indicando que existiria, então, saldo a ser devolvido pelos FAPs aos cofres do município. Contudo, como a primeira parte da dívida é superior, aquele saldo negativo foi deduzido. Então, do valor principal da dívida, restando um débito final de R$ 33.842.524,45, que se constitui finalmente no objeto de parcelamento de que trata este projeto de lei. Ainda com o valor principal da dívida, é originado das competências anteriores a março de 2017, o parcelamento é permitido pela legislação atualmente em vigor em até 200 prestações de igual valor. Como já foi exposto anteriormente, os valores repassados mensalmente a título de aportes para a cobertura do déficit financeiro já superam o valor do parcelamento, de modo que a parte correspondente deixa ser aporte e passa a ser pagamento de dívida, registrado como passivo financeiro do FAPES. O verdadeiro impacto e consequente benefício para o município, ao confessar a dívida, seria, então, reduzir a realização de aportes, cujos recursos permaneceriam sendo repassados ao FAPES, porém, sob rúbrica de pagamento de dívida, deixando de influenciar na apuração do índice de despesa de pessoal, pelo TCE-RS. Segundo a última certidão emitida por aquela Corte de Contas,
Apurado até o segundo quadrimestre de 2021, o referido índice encontra-se em 63,66% da receita corrente líquida, extrapolando, assim, os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, a apuração do índice de despesa com pessoal leva em conta os aportes financeiros realizados no período, que correspondem a cerca de 18,33% do percentual total, de maneira que apenas a despesa com pessoal propriamente dita corresponde a 45,33%, estando, portanto, dentro do que determina a LRF. Percebe-se logo a importância de que os valores hoje pagos como aporte financeiro transformem-se em pagamento de dívida, ao passo que essa regularização impactará diretamente na apuração do índice, fazendo com que o município cumpra com os critérios de responsabilidade fiscal e, posteriormente, viabilizando ainda o investimento em outras áreas que necessitam de atenção. O objetivo é que o parcelamento proposto no presente projeto de lei, cujo pagamento se iniciará a partir da competência de dezembro de 2021, com vencimento em 30 de 2 de 2021, já impacte na apuração do índice do terceiro quadrimestre de 2021, que representa a despesa do ano propriamente dito, visto que nos meses de novembro e dezembro já estaria reduzido o valor do aporte financeiro a considerar. O impacto seria sentido periodicamente a cada quadrimestre, completando seus efeitos somente no ano de 2022, a partir do qual a Lei Complementar número 178 de 2021 determina a redução gradual dos gastos com pessoal. Ademais, percebe-se que o projeto de lei em pauta repercute tão somente na esfera administrativa e financeira do município, de modo que não acarreta nenhum prejuízo para o servidor público, constituindo-se, pois, em questão necessária e relevante para a melhoria e o equilíbrio das contas públicas ao longo da gestão. Sendo assim, em análise ao referido projeto de lei, não se encontra um óbice a sua aprovação. Conclusão. Diante do exposto, concordo com a assessoria jurídica desta Casa, que concluiu pela viabilidade do projeto de lei número 55 de 2021. Na condição de relator, nesta comissão, encaminho meu voto favorável ao projeto de lei 55 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, e o despacho para a liberação da mesa diretora. É o voto, presidente. Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2021. Obrigado, vereador. Passo a palavra de imediato para a votação, para as ordens das bancadas. Professora Magda Afonso, com a palavra. Cumprimento o vereador Elton pela clareza do parecer. Aprovo o parecer, presidente. Obrigado. Renato Rodrigues. Aprovo o parecer, presidente. Elton Rodrigues. Aprovo o parecer, presidente. Laura Rato. Aprovo o parecer, presidente. Eu também aprovo o parecer. Tem um parecer aprovado por unanimidade. Demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao 5º bimestre. Passo a palavra à vereadora Laura Rato. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Novamente, o demonstrativo simplificado do 5º bimestre de 2021. Em análise do demonstrativo simplificado do relatório resumido de execução orçamentária referente ao 5º bimestre de 2021, identificamos que os gastos com educação e saúde estão apresentando índices menores que os mínimos constitucionais. Assim, orientamos que os índices sejam acompanhados bimestralmente, a fim de identificar se ao final de cada exercício de 2021, a aplicação em saúde e educação estará de acordo com o percentual estabelecido na Constituição Federal, com as devidas ressalvas. É o parecer, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, em votação, professora Magda Afonso. Só a leitura? Então, seguimos então. Passamos a deliberar os relatores para os novos projetos que deram entrada nessa comissão. Projeto de lei número 51 de 2021, que dá nova redação ao artigo 235 da lei número 2273 de 2002, regime jurídico dos servidores públicos municipais de Pedro Machado. Eu vou me nomear relator, já estava na outra comissão, então continua até para nos dar agilidade. Projeto de lei número 53, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento, Extremo Sul. Também me nomeio relator. Projeto de lei número 56, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Regularização Fiscal Refispim 2022, relativo à recuperação de créditos tributários do município e da outras providências, nomeio como relator, vereador Renato. Aceita, vereador Renato? Projeto de lei número 57, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de profissionais da área da saúde no município de Pedro Machado, nomeio como vereador Renato, também que estava na bancada do PSDB, estou só repassando.
E o projeto de lei número 48/2021, com regime de urgência do Poder Executivo, que altera a redação da Lei Municipal número 2.322/2002 sobre a contribuição para os custeios da iluminação pública. Nomeio como relatora a vereadora Laura. Aceito, presidente. E o projeto de lei número 63, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito, em especial no orçamento em vigor por anulação de dotação no valor de 5 mil reais. Também nomeio a vereadora Laura, que já estava na outra comissão. Perfeito, presidente. Coloco a palavra à disposição para os vereadores em ordem das bancadas para fazer suas considerações sobre as matérias deliberadas. Professora Magda Afonso, com a palavra. Peço desculpas por não ter feito os cumprimentos. Cumprimento presidentes, colegas vereadores, funcionários da casa que nos assistem. Como eu já havia dito na outra comissão, nós temos um avalanche de projetos, né, para serem analisados. São importantes, mas temos que analisá-los com bastante cuidado e bastante atenção. E seria isso. Eu desejo um bom dia a todos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, Renato Rodrigues. Um bom dia ao presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, nossos internautas que nos assistem. Dizer que os projetos são muito importantes chegar nessa casa. Nós estamos trabalhando eternamente nessa casa para realizar esse projeto, que é tudo bem-vindo para o nosso município. Tudo que é projeto bom, a gente tem que dar andamento nessa casa. Um bom dia a todos, uma boa segunda-feira. Obrigado, Renato. Com a palavra, vereador Ayrton Rodrigues. Bom dia, presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que estão em casa nos assistindo, a Cris que está aqui no plenário também, né? Hoje veio com a máscara do Inter. É válido, Cris? Sempre é válido. Quero só desejar uma boa semana de trabalho a todos. Assim como os demais colegas já falaram, temos importantes e grandes projetos para passar para essa casa ainda no ano de 2021. Projetos que vão influenciar na vida dos pinheirenses, né, no futuro. E eu quero parabenizar todos, vereadora Magda. Né? Então essa casa aqui é uma engrenagem com todos os vereadores, com os 9 vereadores, e todos têm trabalhado muito. Isso é uma bandeira que eu defendo e sempre levo aonde eu vou. Né, comungo com as ideias do vereador Renato ali, que ele sempre fala que o vereador trabalha e trabalha bastante. Tem trabalhado, vereador Renato. Essa casa tem trabalhado, todos os vereadores, não só da situação, da oposição, porque aqui desmancha isso, não tem. Então, parabéns aos meus colegas pelo trabalho que vem realizando. Obrigado, presidente, bom dia a todos. Obrigado, vereador. Vereadora Laura, com a palavra. Pela terceira vez, bom dia a todos os colegas aqui presentes, as pessoas que estão pelo Facebook. Bom dia, Cris, que está aqui sempre, né, prontamente para esclarecer qualquer dúvida que o Legislativo tenha, aos nossos funcionários, às pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Agradecer o espaço, presidente, e desejar uma boa semana a todos. Obrigado, vereadora. Eu também, com os demais, os projetos que se encontram nessa comissão são de suma importância para o andamento do Executivo e a posterior também melhor qualidade de vida e melhores serviços para a nossa comunidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e já de imediato, pelo avançada hora, declaro aberta a reunião de audiência pública hoje, 6 de dezembro de 2021, às 10 horas, que agora já são 10 horas e 35 minutos, no plenário Walter Azambuja, na Rua Maitá, número 424, e de imediato convido a nossa contadora, representando o Executivo, Cristiane dos Santos, para que se faça presente aqui na tribuna, no plenário. Sente conosco, seja bem-vinda, Cris. Muito obrigado pela atenção de sempre. Fica à vontade. Pode ser mesmo, Cris. Presidente, o senhor me permite? Sim. Que a Cris não nos deseje hoje boa segunda, né? Pelo amor de Deus. Tá bom o trocadilho. Quero agradecer então aos vereadores que continuam aqui conosco, Renato, Elton, Magda e Laura, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, os funcionários desta casa, edital de convocação para audiência pública para debater e avaliar a Lei de Orçamentária Anual, a LOA, para 2022, o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores, Pedro Machado, e o presidente da Câmara, com foco no artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000,
Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do projeto de lei número 50 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Pedro Machado para o exercício financeiro de 2022, se constituindo uma lei orçamentária nova, LOA, no dia 6 de dezembro de 2021, segunda-feira, às 10 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pedro Machado, Rua Maitá, 424, oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas a participarem ou assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 3248-1527 a partir da publicação deste edital. Tais medidas estão embasadas na resolução de mesa número 4 de 2020 e suas atualizações. Registramos que está liberada a presença de 100% do plenário. Walter Azambuja. Passo a palavra à contadora Cristiane dos Santos, representante do Poder Executivo Municipal, para que faça uso da mesma. Um bom dia a todos, os senhores vereadores, os servidores da casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Vamos desejar uma ótima semana todos os dias. Obrigado, Cris. Uma ótima semana todos os dias. E vamos então tratar sobre a Lei Orçamentária Anual. Vou tentar falar de uma maneira um pouco mais resumida, né? Na audiência pública anterior, quando nós falamos sobre a LDO, eu tratei de salientar que as ações da LDO são previstas da maneira mais genérica possível, né? Para que então, no orçamento, a gente faça os detalhamentos. Então, a gente busca, né, fazer o melhor detalhamento possível. E se em algum momento, né, na execução do orçamento, a gente percebe que há necessidade de inclusão de um projeto de atividade, se a gente percebe que há necessidade da inclusão de uma natureza de despesa, com certeza a gente manda para apreciação da casa. Porque por melhor que a gente tente planejar, às vezes acontecem fatores alheios à nossa vontade, né, acontecem fatores diferentes, digamos assim, como os senhores vereadores sabem que agora, no final do ano, a gente mandou 2 projetos de lei, um dos quais a gente precisava incluir uma natureza de despesa para a execução da despesa com ASPES, que não foi executada em 2020. Então, quer dizer, em 2021 a gente tem que gastar os 15% constitucionais e mais os pouco mais de 610 mil que não foram executados no ano passado. Só que, orçamentariamente falando, né, não era simplesmente gastar os 610 mil a mais, como bem foi explicado também quando a gente mandou o projeto de lei, a nossa colega Raquel, que é responsável pela execução do CIOPS, que é uma prestação de contas da saúde, né, ela fez um treinamento no qual foi explicado, né, que esses 610 mil que não foram executados em 2020 deveriam ser executados em 2021 numa modalidade de aplicação diferente, né? Então a gente mandou o projeto de lei, fez todas as explicações, criou isso no orçamento. Agora está tramitando um outro também em relação àqueles valores, entre aspas, atrasados, né, de anos anteriores, que a Secretaria de Saúde do Estado deve para o município. Tem uma parte daqueles valores que a gente vai poder usar de maneira livre. Enfim, orçamentariamente, ele tem que ser executado em uma natureza de despesa que nós não tínhamos. Então, a gente manda o projeto para cá. Em resumo, né, a gente tenta planejar da melhor maneira possível, mas se não for possível executar alguma coisa, a gente manda para cá com todas as explicações possíveis. O orçamento previsto para o ano de 2022, então, ficou em 50 milhões e 500 mil. Optou-se, como foi explicado lá atrás, quando a gente falou sobre o PPA, por imaginar um crescimento da receita de 0,5% ao ano, tomando por base não o valor de 2021, e sim o valor de 2020, né, porque a nossa receita não vinha se comportando tão bem. A gente arrecadou valores bem significativos em 2020, mas a gente sabe que boa parte deles teve relação com os valores vindos para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, quer dizer, se nós conseguirmos arrecadar mais do que isso, ótimo, a gente trabalha com excesso de arrecadação. Agora, como é que a gente vai imaginar um orçamento gigantesco, aí de 60 milhões, para poder trabalhar tranquilamente, se a gente não vai arrecadar esses 60 milhões? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais segura, né? Se conseguir se executar um pouco mais, melhor. Caso não, a gente não executa.
Então a gente fez o planejamento para todas as secretarias, mantendo os projetos de atividades já existentes, naturezas de despesas já existentes. Se ao longo do ano a gente se deparou com algum tipo de situação, a gente já tratou de criar. Um exemplo que eu posso citar, de áreas de campo, né? Em geral se tinha de áreas de campo na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras, de Agropecuária e de Educação. Nós não tínhamos nas demais secretarias. E aconteceu esse ano dos colegas fiscais tributários precisarem um dia se deslocarem para o interior. Então nós não tínhamos a natureza de despesa prevista. Então a gente tratou de anotar no nosso caderninho. Ao longo do ano, tudo que a gente vê que faltou, né, que poderia existir e não tinha no orçamento, a gente tratou de anotar ali. O que era essencial, o que a gente tinha pressa, o que realmente precisava, que não tinha como ajustar, a gente mandou para a Câmara. Mas às vezes, se a gente está falando, vamos lá, da Secretaria da Saúde, que tem vários recursos. Eu não tenho equipamento e material permanente na fonte de recursos tal, mas eu posso no momento comprar numa outra fonte. Então a gente tratou de usar outra fonte de recursos e anotamos no caderninho o que estava faltando. Depois que nós fizemos toda a montagem, digamos assim, da lei orçamentária, de todos os anexos, a gente fez a audiência pública do Executivo, que foi lá no Sindicato Rural, né, onde a gente poderia receber a população que tivesse interessada em, de fato, participar, mas como vocês podem ver, ninguém participa, né? Tanto é que estamos só nós aqui. Não sei dizer quantas pessoas estão assistindo ao vivo nesse momento, às vezes duas, às vezes uma, a Aline está sinalizando. E não adianta dizer, o horário, o pessoal está trabalhando. E uma é a vereadora Magda que está conectada aqui. Né? A gente pode tentar fazer em qualquer horário, que infelizmente as pessoas não participam. Alguns anos atrás a gente tentou fazer à noite no Colégio Hipólito Ribeiro, na Escola Manel Prisco, e quem é que participava? Os alunos, que a gente pedia, né, para o diretor, para a diretora da escola, tirar alguma turma de sala de aula para poder participar. Então é complicado, infelizmente as pessoas não se interessam, mas a gente está aqui para tentar dar todas as explicações. Cris, não sei se tu vai detalhar mais, tu colocou, veio um projeto para a Câmara já da criação da Secretaria de Assistência Social. Isso já está previsto aí dentro ou esse dinheiro vai ser repartido da saúde? Então, vereadora Magda, eu já fiquei sabendo a respeito do projeto de lei da criação da Secretaria de Assistência Social, né? Inclusive, quando a gente falou lá no PPA, foi um dos pedidos, né, que a população, a gente abriu ali para a população colocar o que gostaria de executar, teve esse pedido, e o prefeito disse que criaria a Secretaria de Assistência Social. Então, assim, orçamentariamente falando, tá? No momento, esse projeto de lei, tá? Ele está tramitando com Secretaria de Saúde e Ação Social. Mas mesmo assim a gente tem dividido por órgão unidade. O órgão 81 é a Secretaria de Saúde só para ASPs, o órgão 82 é a Secretaria de Saúde vinculados. O 84 é o Departamento de Assistência Social, onde tem todos os recursos livres, e o 85 são os recursos vinculados e mais os benefícios eventuais. Então, assim, primeiramente, a gente precisa da aprovação da criação da Secretaria de Assistência Social. A partir do momento em que for aprovado, né, aí a gente tem que ver a execução, acho que mais é questão de sistema mesmo, mas eu acredito que não vai ser difícil porque a gente tem, entre aspas, separado. Então eu acredito que no sistema a gente só vai ter que trocar aquele órgão, né, 8, que vai ser só a saúde, provavelmente o órgão 11 vai ser a Secretaria de Assistência Social, caso aprovada pelos senhores vereadores. Aí eu acho que é só a questão de execução mesmo dentro do sistema, mas creio que vai ser só a gente jogar o que está no órgão 84 e 85, jogar para o órgão novo que vai ser criado. Obrigada. Vereadores, eu vou deixar a Cris explanar tudo, até para nós não cortar o raciocínio dela, e depois eu abro a manifestação para todos nós fazer as perguntas pertinentes, Cris. Então, vereador Cássio, eu acredito que o que eu tinha num primeiro momento para explanar de forma bem resumida era isso. Aí eu fico no aguardo dos senhores vereadores para ir tirando dúvidas. Desculpa, presidente, tomei a frente aí com a pergunta. Não, mas acho que está certo, é que eu achei que tinha mais, Magda. E achei que a Cris ainda tinha mais uma explanação. Eu tratei de falar de maneira bem genérica, resumida, né? Bem genérica. Tá, eu então vou passar, já vou abrir
a palavra, então, com a professora Magda, recém fez, mas está aberto pela ordem das bancadas. Professor, se tiver mais alguma pergunta... Não, já me contemplou, obrigado. Está bem. Renato Rodrigues. Quero só agradecer a Cris, que está sempre pronta para dar esclarecimento para a nossa casa aqui, a nossa computadora do município, e desejar um bom dia a todos. Nenhuma pergunta, presidente. Obrigado, Renato. Vereador Ayrton Rodrigues. Bom dia, presidente. Cris, também te parabenizar por sempre estar disposta. Né? A gente fica chateado das pessoas não participarem. Isso eu enfrentei também durante os 4 anos na Secretaria de Saúde, né, de fazer as audiências e a gente... Salientando que eu estou de férias. Importante isso. Mas nós temos excelentes funcionários no quadro da Prefeitura e tu com certeza faz parte desse quadro de excelência, Cris. Né? E se a gente hoje tem prosperado, tu faz parte dessa... a gente, quando eu falo, a gente é município. Se a gente tem conseguido prosperar, tu também tem muita parte, e são os atores anônimos, né? E quando a gente fala de modelo orçamentário brasileiro, Cris, aí a gente vai falar de PPA, de LOA, de LDO. Isso é um assunto importante, porque toda a questão financeira está inclusa nesses 3. PPA, LDO e LOA. Né? Então a gente pega o plano plurianual nos 4 anos, vai pegar a LOA, que é a lei de orçamentária anual, né? E a gente ficou batendo nessa tecla dos 15% da Secretaria de Saúde. Tem uma coisa importante, presidente, para salientar. O que aconteceu nos anos anteriores? A gente veio no 2018, 2019, batendo na tampa dos 15%, né, Cris? Sempre na risca ali, sempre fazendo cálculo até o último dia do ano para tentar ir para atingir os 15%. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Nós tínhamos, eu sempre falava para a Cris, nós temos o índice para atingir, mas nos faltava uma coisa, vereadora Magda, nos faltava o pila. Nós não tínhamos o dinheiro em caixa. E aí chegou no último ano do governo do prefeito Zé Antônio, nós tínhamos com a faca na garganta 2 opções, vereador Renato. Ou nós investíamos os 15% em saúde, ou pagava o salário do servidor. Né? Então, junto com o prefeito Zé Antônio, eu carrego junto com ele, porque fui secretário com muito orgulho do governo, nós tínhamos a decisão importante de tomar ali, ou investir em saúde, ou pagar o salário do servidor. Né? Então, o prefeito optou por pagar o salário do servidor, né? E aí o investimento em saúde não atingiu os 15%, mas hoje já vai se bater os 15%, tenho certeza, com a chegada das ambulâncias, o micro-ônibus novo agora que já foi comprado, adquirido R$432 mil, então é importantíssimo. Então, agradecer pelo espaço, te parabenizar mais uma vez, Cris, tu e todo o setor, né, já que agora há poucos dias fomos município premiado, né, como um dos melhores municípios do país na questão de transparência. Então também parabenizar o nosso servidor aqui, o Renato, né? O trabalho de vocês é essencial. Obrigado, Cris, e obrigado pelo espaço, presidente. Obrigado, Ayrton. Vereadora Laura. Da mesma forma, Cris, te agradecer, né, sempre pronta, te parabenizar, agora não só pelo prêmio, mas por sempre, né, esse teu comprometimento com o teu trabalho, organização, tu te doa, né, totalmente para o que tu faz, extremamente competente, então te agradecer e te parabenizar. E bom dia a todos, presidente. Obrigado, Laura. Eu também, em primeiro lugar, agradecer a Cris, que sempre, gentilmente, quando é convidada a comparecer nesta casa, né, vem com a maior boa vontade. Pena, Cris, como disse o vereador Hélio, e como tu já disse, que as pessoas não participam, porque nessas reuniões é que passa o futuro de Pinheiro, principalmente o orçamento, tão importante e às vezes tão debatido, Hélio. E eu deixo aqui só um comentário com o Cris. A gente fazendo os cálculos rapidamente, esse orçamento de 50 milhões, na realidade, ele cai para 41 para o Executivo. Tirando a verba da Câmara, tirando as verbas carimbadas. E aí, se tu dividir, vereador Hélio, durante, né, os 12 meses, olha o que sobra para o Executivo, fica em torno de 3 milhões e 400 por mês, que é menos ainda, porque aí tu tira as verbas. Água, luz, telefone, os precatórios, enfim... O governo tem que fazer mágica. É isso que, às vezes, as pessoas que nos cobram na rua, vereadora Magda, isto e aquilo, elas tinham que estar vendo aqui números. Porque a matemática, até que me prove o contrário, é uma ciência exata. E aí sobra, Ayrton, em torno de 300 mil para cada secretaria por mês. Veja bem o que o Obras faz com 300 mil, vereador Renato. Quanto custa para abastecer um caminhão? Em torno de R$1.500 cada abastecida. Né? Então é uma pena, porque aí... as pessoas não acompanham a LOA, não acompanham o orçamento para ver a realidade, que não adianta nós sonhar com isto, com aquilo, os números estão aqui.
Não existe mágica. Para o melhor gestor que seja, e o Ronaldo e o Rogério estão fazendo uma baita administração, não tem como fazer melhor nesse sentido os números. E, infelizmente, os números estão... Só lembrar o senhor de um detalhe. Isso é previsão de arrecadação. Pode até ser menos. Pode ser menos. A gente pode ser otimista, pensar que vai receber a maior, pode, mas é uma previsão. Então a gente tem que contar sempre com o pior, né? Ou seja, fazer o cálculo sempre pensando que o valor vai vir a menos. E era importante as pessoas entenderem isso, porque daqui a pouco ouve falar que a previsão 50 milhões e 500 mil, mas o que o município faz com esse dinheiro? Primeiro tem que esperar arrecadar, e outra coisa, boa parte desses valores, como bem citado pelo vereador Cássio, é despesa com pessoal, é abastecimento de veículos que transporta paciente todos os dias, sei lá, merenda escolar. Tem as despesas fixas, então de fato sobra pouco para o município conseguir investir em outras coisas. Então tem que se fazer, né, todo um trabalho, o setor de projetos está atuando bastante, enfim, para que possa se vir recursos, para que a gente possa arrecadar mais e conseguir investir mais no município. Né? Cris, até a dificuldade, né, vereadora Magda, às vezes as pessoas também não entendem, recebe, né, o município, o vereador lá manda uma emenda, mas tem momentos, Hélio, que não tem, a contrapartida o município não tem. Não tem caixa para... Porque as emendas do vereador sempre tem sempre tem uma contribuição do executivo. E nem sempre o executivo tem. E, infelizmente, para te ver como é complicado a gestão. Às vezes as pessoas dizem, mas mandou uma emenda lá, Renato, mas perdeu. Mas não é questão de perder. Naquele momento, o executivo não tinha o aporte financeiro para dar contrapartida. Né? Então é muito, muito complicado. É uma pena o pessoal não se abster, não se fixar nesses números quando a gente fala, para entender a engrenagem, né? E é que eu digo, às vezes cobra do vereador, cobra com razão, como diz a Mari, do Renato, mas tem que ver a situação do executivo, nós não podemos chegar lá também com a faca, né, na garganta, porque a gente vê os números, não existe mágica. Acho que o setor de contabilidade, eu sempre digo que o coração e o pulmão é na arrecadação. É ali na fazenda, a fazenda que gere tudo, né? Que ela libera, ela cobra, mas também ela libera para A, para B, para educação, para saúde, para obras. Ali o coração e o pulmão, né? E acho que a equipe está excelente, tanto é que está sendo, né, agraciada e também reconhecido o serviço, tanto da Cris com Cláudia. Mas eu não gosto de citar porque às vezes a gente deixa para trás e é um crime, porque ali é um conjunto todo, né? Mas nessa parte o executivo está muito bem servido, acho que a comunidade está bem servida de pessoas que ficam preocupadas, né, fazem o possível para, nessa situação financeira que a gente está vivendo, essa turbulência, que tenha melhoras. Presidente, sim. Eu acho assim, a parte financeira do município funciona perfeitamente. Né? As dificuldades do município, a gente sabe, são grandes. Mas as pessoas sabem cobrar da gente, mas não sabem ouvir isso aí. Participar, né? Saber aonde estão os recursos, aonde são aplicados, né, Cris? Porque é fácil tu cobrar, é muito fácil tu chegar e te jogar ali, chegar no Facebook e encher a gente, os vereadores e todo mundo, às vezes até de desaforos, né? Mas as pessoas não sabem o funcionamento da coisa. Isso aí é que nem administrar o dinheiro da gente, né? Se tu não tem ele direitinho, vai te faltar em algum lugar, alguma coisa vai ficar faltando, né? Só que isso as pessoas, eu acho que a comunidade precisava se inteirar mais disso aí, né, Cris? Então, eu te parabenizo pelo teu trabalho, eu peço desculpa que eu não te cumprimentei na chegada ali, e muito obrigada, viu? Alguma manifestação nas redes sociais, Aline? Como diz o vereador Ayrton, só pegar mais um gancho aqui da vereadora Magda, com relação à separação da secretaria, a separar a Secretaria de Saúde e Ação Social em duas, é importantíssimo para o município, vereadora Magda, importantíssimo. Por mais que gere qualquer despesa maior, a receita que vai se buscar e que vai poder se buscar com a secretaria separada é infinitamente superior. Né? Então, a gente não consegue aderir a muitos programas do governo federal justamente por ser unificado. A partir do momento que separar, eu acompanho outros municípios, é questão de cesta básica, é questão de ajuda, é questão propriamente de recurso financeiro para poder custear as equipes, né, que hoje a gente não consegue buscar, não consegue porque é unificado. Então eu de antemão já faço um apelo para meus colegas vereadores para que a gente aprove esse projeto, porque vai ser importante para a comunidade de Pinheiro Machado. Vereador Ayrton, eu estou para lhe dizer que vai ser uma secretaria rica, porque tem bastante verba. Tem que buscar e só vai conseguir buscar esse aporte a partir do momento que for separada. Enquanto não separar, a gente funciona capengo. Ali são 4 pessoas que tocam o CRAS e o DAS. Então nós temos 2 departamentos juntos ali,
né, separados, que ainda funciona a contento, porque as pessoas também dali são excelentes, né, mas que precisa melhorar para poder atender melhor a população. E só vai poder atender melhor se separar. Junto não consegue fazer mais do que está. E aí vem muito mais verba federal, né, que se corre atrás da Brasília, como for secretaria, tem, todos os lugares tem, aqui vai ficar ótimo se for assim. Com certeza. Então, indo para o nosso término da nossa reunião, né, da LOA, coloco a palavra novamente à disposição da contadora Cristiane Santos. Gostaria de citar também, como foi falado ali sobre as emendas parlamentares, tem toda aquela função assim, ó, que muita gente lá fora não sabe. Ah, deputado fulano vai mandar X para Pinheiro Machado. As pessoas imaginam que no outro dia o valor está caindo na conta, e pessoal, não é assim. Aí acontece que cobram lá o vereador fulano que divulgou, cobram a entidade e tal, só que até esses valores entrarem nas contas do município para ser executados não é da noite para o dia. Então a gente vê por aí que há certos tipos de cobrança, os recursos ainda nem entraram. Cris, um outro detalhe que tu pode explicar melhor tecnicamente para a população, porque isso vai ficar gravado, é que os recursos eles são oriundos de duas fontes, né? Ou ele vai ser custeio, ou ele vai ser investimento. Né? Então, exato, até os próprios servidores perguntam, mas por que não pegou os 200 mil e não pagou em salário, não colocou no FAPES? Então, vou pedir para que tu explique tecnicamente, porque vindo do técnico, as pessoas têm mais confiabilidade, essas duas divisões, né? A entrada, o aporte do recurso, a entrada do recurso, custeio e investimento, e por que não se paga salário com esse recurso? Bom, pessoal, em geral, quando vem uma emenda parlamentar, ela já tem aquele destino. Tá? Quando ela é de custeio, eu não posso fazer investimento. O que seria investimento? Eu não posso fazer uma obra, eu não posso comprar um veículo, eu não posso comprar equipamentos, tá? Tem que ser direcionado para aquilo. Se ela é custeio da saúde, eu posso investir em serviços, em materiais para a saúde. É conforme ela vem. Então, daqui a pouco, assim, ó, a gente comprou uma série de materiais, comprou insumos, realizou serviço. Por que não comprou um outro veículo? Se fosse o caso, não pode, porque ela veio para custeio. Se fosse ao contrário, veio para investimento, mas para que comprar outro veículo se a gente não está precisando agora? Tem que ser conforme a emenda parlamentar veio. Conforme também já foi citado, às vezes vem uma emenda e o município precisa dar uma contrapartida para, de fato, poder executar aquilo ali. Então, assim, ó, tem que ser conforme veio, né? E a emenda parlamentar em geral não vem para se pagar salário. Ela vem destinada para a execução de um serviço, né? Para a compra de um equipamento X, e é aquilo ali que a gente tem que adquirir, ou então não pode usar, sujeito a, né, enfim, ser penalizado, a ter que devolver para a conta, né? A má execução. Tem que ser da maneira que foi destinado para o município. Coloco a palavra, então, para novamente, palavra final aos vereadores, pela ordem da bancada, a professora Magda Fontes, para fazer suas considerações. Agradeço a Cris, mais uma vez, pela bela explanação e pelo trabalho que ela faz, e desejar a todos uma boa segunda e uma boa semana a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Renato Rodrigues. Estou satisfeito com as colocações, presidente. Obrigado, Elton Rodrigues. Agradeço o espaço, presidente. Desejar boas férias para a Cris. Obrigado, vereadora Laura Rato. Obrigado pelo espaço. Cris, só te agradecer novamente em nome da Casa do Povo, do Poder Legislativo. Muito obrigado pela tua atenção. Boas férias. Uma ótima segunda para todos, como diz o Elton, uma ótima segunda, uma ótima terça, uma ótima semana para todos nós. Né? Que seja uma semana produtiva, em primeiro lugar, com muita saúde. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de audiência pública do dia de hoje. Muito obrigado para aqueles que fizeram presentes e também quem nos assistiu pela internet.